Criado inicialmente em 1963 e aberto ao público em 1964, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é um dos maiores museus do gênero da América Latina. Um acervo de 10.500 peças entre gravuras, pinturas e esculturas, ele mantém realmente um grande destaque no cenário artístico nacional. Inicialmente ele se constituiu de um acervo do Museu de Arte Moderna e também do acervo particular do casal Titilo Matarazzo e Yolanda Penteado. A Universidade de São Paulo acolheu então essas obras e ele foi instalado aqui no prédio da Bienal, daqui do Ibirapuera. Posteriormente, em 1992, ele foi para a USP, na verdade, para a cidade universitária, e só em 2012 ele voltou aqui para o Parque do Ibirapuera, se instalando no antigo Palácio da Agricultura, que abrigou o Detran também. Então, aqui hoje ele mantém exposições de longa duração e exposições temporárias também. Por ser administrado por uma universidade, o MAC mantém como principal objetivo linhas de pesquisa para a arte e para a museologia de uma forma voltada ao elemento artístico, sempre preocupado com o aprofundamento do próprio acervo, estudo, e também a promoção, e a preocupação em mostrar ao público em geral exatamente a valorização da arte através dos tempos, sobretudo a arte moderna e a arte contemporânea. Então, desde o seu início, ele preserva exatamente essa grande função, um museu voltado à questão educação, formação e especialização para o estudo da arte como um todo. Muito além das aparências. Essa é uma das exposições temporárias que acontece aqui no MAC, uma exposição do Pedro Meyer, esse espanhol radicado no México, fotógrafo e que tem uma técnica bastante interessante e diferenciada. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para essas obras, feitas a partir de imagens, de cenas do cotidiano religioso do México, onde a gente percebe essa questão do semblante da população e a preocupação dele em mostrar realmente essa essência nas suas obras. A exposição foi doada exatamente por ele para o acervo do MAC. Nós estamos aqui, então, no interior do MAC, numa das exposições, e eu gostaria de saber aqui com a nossa professora Heloíse Costa um pouquinho sobre a missão, o propósito do MAC. Por gentileza, fala pra gente. Bom, o MAC é um museu universitário pertencente à Universidade de São Paulo e que, por conta disso, tem certas especificidades que o diferenciam de todos os demais museus da cidade. Aqui, todas as exposições elas são produto de pesquisa, de um trabalho docente junto aos estudantes, tanto de pós-graduação quanto de graduação, iniciação científica. A gente é um museu que tem a educação como seu eixo principal. Então isso é um ponto que eu gostaria de ressaltar em relação ao museu. A ocupação dos andares desse edifício se dá a partir de um programa que tem como princípio também a educação do público de uma maneira mais ampla, Então, normalmente o museu conta com uma exposição de longa duração que busca oferecer um percurso ao longo da história da arte dos séculos 20 e 21 por meio do seu acervo. Muito bem, então além de você vir apreciar realmente esse volume de obras fantásticas que estão aqui
guardadas, você pode conhecer um pouco dessa linha de pesquisa, desse trabalho de pesquisa, de especialização, e participar exatamente desse processo. Não é isso, professor? A exposição de longa duração, ela permanece 5 anos em cartaz, justamente para que o público tenha a oportunidade, o público de São Paulo tenha a oportunidade de visitar a exposição e poder eventualmente retornar. A gente oferecer a possibilidade de programas de visitas educativas com as escolas e para o público que não é de São Paulo, né, tanto de fora do país. O nosso acervo ele tem cerca de 10.000 obras e, obviamente, as exposições são recortes desse conjunto maior, mas sempre tentando apresentar aquilo que é mais representativo de cada período. Entre os diversos artistas, as diversas expressões de arte, o MAC enfoca vários aspectos e um deles é a questão da arte política. Eu gostaria de perguntar para a professora exatamente como é que isso funciona, que destaques a gente tem aqui em relação a isso. O MAC tem um conjunto de obras muito importantes, especialmente de artistas expressionistas, que dão conta do fenômeno da arte degenerada. Como boa parte das pessoas deve saber, o regime nazista organizou uma exposição chamada justamente Arte Degenerada, em Munique, em 1937, que visava apresentar para o público a arte que era renegada pelo regime. E, nesse sentido, a gente tem aqui obras de artistas expressionistas alemães, como a Kate Kollwitz, Schmidt Rudloff e o próprio Lazar Segal. Então, para nós é um núcleo muito importante, porque ele justamente dá conta da perseguição à arte moderna, que aconteceu nesse período na Europa, né? E que teve desdobramentos muito sérios no Brasil, embora ainda pouco estudados. Normalmente a bibliografia fala do aceite, né, de artistas como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Portinari, mas esse aceite ele passou por diferentes disputas ideológicas, né, em relação à política que se ampliou para o campo da arte. E eu destacaria aqui as obras da Kate Kollwitz, né, que são obras muito contundentes da situação da guerra e de todo o preço, né, humano que isso representou, né, e também do Jorge Gross, que é uma obra muito importante do acervo, que faz parte da coleção Nelson Rockefeller, que foi doada ao museu nos anos 40 e que dá conta justamente dessa ascensão dos regimes totalitários, né, e que infelizmente hoje se coloca muito atual. Essa coleção do Nelson Rockefeller, ela veio como estímulo, obviamente, à implantação de museu de arte no Brasil, não é isso? A coleção Nelson Rockefeller, ela foi doada, né, ao Brasil, na verdade, para que constituísse os núcleos originais de 2 museus de arte moderna, como foi o caso do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Um dos exemplos de obras bastante pioneiras aqui na MAC, nós temos aqui do Max Bill, que eu gostaria que a professora falasse um pouquinho a respeito dela, que participou da Bienal de 1951, é isso? Exatamente. A Unidade Tripartida, né, é uma obra do Max Bill do final dos anos 40 e que foi premiada na primeira Bienal de São Paulo e que causou, na ocasião, muita polêmica, né, porque ela instaura um novo modo de pensar a relação entre arte e indústria, né, e ela é considerada um marco e também como tendo sido catalisadora de todo um interesse também pelo design, né, o design de objetos que vai, né, ganhar muita proeminência nos anos 50 aqui.
O interessante é que no MAC, além de você apreciar a obra, né, você conhece a história, a evolução e a tendência, né, da arte daí para frente. Imagina que depois de 1951, quantas outras coisas não aconteceriam e vem acontecendo. Eu aproveito até para perguntar aqui para o professor exatamente o seguinte: o museu contemporâneo ele tem passado por grandes transformações. As pessoas vão aos museus como se fossem a um show. Como é que o MAC enxerga essa mudança, né, no comportamento do consumidor de arte, né, do apreciador de arte, e também das estruturas museais do Brasil? Bom, o MAC vê com muitos bons olhos, né, o aumento de público nos museus que a gente tem visto nos últimos anos, mas a gente pensa que também é importante aproveitar essa mobilização para não só oferecer o lazer, né, e o espetáculo para o público, mas também a oportunidade de uma aproximação crítica com as obras de arte. Então, o MAC, além das exposições, oferece toda uma série de eventos, né, além das visitas guiadas, seminários acadêmicos, palestras, né, visitas monitoradas também com seus estudantes de pós-graduação, que são a oportunidade do público ter uma aproximação crítica com o acervo, né? Quer dizer, as obras pensadas não só a partir das suas formas e daquilo que elas podem seduzir, né? Mas também a partir das questões que elas suscitam, né? E das possibilidades de rever determinados momentos da história a partir de uma outra visada não tão óbvia quanto poderia parecer. Muito bem, você precisa realmente conhecer, se conhecem, vir novamente visitar o MAC, conhecer exatamente a sua essência, né? Passear por essas telas, por essas obras fantásticas e entender exatamente isso que a professora Heloísa tem comentado. Contemporânea envolve uma infinidade, né, de obras que fogem muitas vezes do caráter convencional, né? Então a gente vai encontrar obras bastante peculiares, né? Como é o caso dessa aqui sem título, né? E que trabalha com outros aspectos, com outras técnicas que eu gostaria que a professora comentasse com a gente. Exatamente. Por ser um museu de arte contemporânea, o MAC reúne obras produzidas com técnicas, vamos dizer, não convencionais, que vão muito além da pintura, da escultura, da gravura e do desenho, e mesmo da fotografia, porque essa obra que a gente tem aqui, ela é de autoria de um artista polonês e participou de uma exposição em 1974 no MAC, chamada Fotografia Experimental Polonesa. E eu acho importante ressaltar isso, porque esse caráter experimental da arte contemporânea, ele está muito presente no acervo do MAC. Então, são obras que trazem um outro tipo de experiência para o público, e além dessas, a gente tem também instalações, a gente tem registros de performance, videoarte, que também o MAC foi pioneiro na área de videoarte. Então, muitos artistas que hoje são reconhecidos no campo da videoarte iniciaram a sua produção aqui em São Paulo. Então, o MAC, como museu contemporâneo, ele coleciona obras atuais e essa modalidade, né, vem desde os anos 60. Por exemplo, a coleção de arte conceitual do MAC, ela é reconhecida como uma das mais importantes do país, porque justamente foi uma preocupação do professor Zanini colecionar obras de arte conceitual, e a arte conceitual brasileira, ela tem como característica uma ligação muito forte com um pensamento, uma reflexão sobre o período da ditadura militar, da repressão, e isso a gente pode ver muito claramente no nosso acervo. Aula, né, de arte aqui com a professora. Então você não pode deixar de visitar, realmente conhecer essas obras, interpretá-las, né, e participar exatamente de todo esse processo da exposição. Tá? Espero que você aproveite e venha aqui conhecer as diversas exposições e conhecer exatamente a essência, né, do museu.
E chegando aqui então no 8º piso do MAC, você vai dar de cara com esse cenário do Parque de Ibirapuera, essa vista bastante interessante, ao lado do restaurante Vista, onde você pode fazer uma refeição depois de fazer a visita. O MAC USP fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1301, juntinho ao Parque de Ibirapuera. É aberto de terça a domingo, das 10 às 21 horas. 21 horas, um horário bastante interessante para você que não pode visitar durante o dia. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e esperamos vocês na nossa próxima edição. Até lá!